A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igrejas e os Dons. E ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos ou emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de você estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da Igrejas e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus
Eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas, através da internet, através de todas as redes que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontrará o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários, em que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número, um número de 1 a 14. Que através desse número, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através da verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @a igreja e os dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para que possa tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, comentar, compartilhar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco. Como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número, um número de 1 a 14.
E os rebanhos que eu falarei primeiro será o rebanho par, e logo após eu falarei o ímpar. Rebanho dos escolhidos de número 6 e número 9. 6 e número 9. E o livro é o livro de Lamentações com 5 capítulos para o rebanho de número 6 e número 9. Vamos ao capítulo do livro de Lamentações para esses rebanhos. Capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, para o rebanho dos escolhidos de número 6 e Lamentações, capítulo 4, para os escolhidos de número 9. Vamos à oração. Lembrando que todas as nossas orações são numeradas. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando todas essas vidas. Através desse ministério da tua igreja virtual, @ igrejas e os dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do capítulo 3 do livro de Lamentações. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente até o 7º versículo. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Lamentações capítulo 3 contém 66 versículos. Eu sou o homem que viu a aflição, pela vara do seu furor ele me levou e me fez andar nas trevas e na luz. Deveras eles envolveu a sua mão contra mim o dia todo, fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Levantou trincheiras contra mim e me cercou de amargura e trabalho. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me como um muro e não posso cair. Agravou os meus grilhões. Vamos aos próximos rebanhos. Seja você também parte do seu rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho dos escolhidos de número 8 e número 7. 8 e número 7. E o livro é o livro de Êxodo, com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. 33. Êxodo capítulo 33 para os escolhidos de número 8 e Êxodo 34 para os escolhidos de número 7. Vamos ao capítulo. Capítulo 33 do livro de Êxodo, que contém 23 versículos. O Senhor Deus não irá no meio do povo. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir a terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo à tua frente e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra em que manam leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, para que eu não te destrua no caminho. Ouvindo o povo essas más notícias, pôs-se a prantear
e nenhum deles vestiu os seus enfeites, pois o Senhor tinha como a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo obstinado, ser um momento eu subir no meio de ti, eu te consumirei. Perdão. Tira, pois, de ti os atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram os meus atávios ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si. Fora, bem longe do arraial, ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Glórias ao Senhor Deus, há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Louvado e engrandecido será sempre o seu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 2 e número 13. Rebanho de número par de número 2 e o ímpar de número 13. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 João, com 5 capítulos. Glórias ao Senhor Deus. 1 João, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Para o rebanho dos escolhidos de número 2 e 1 João, capítulo 5, para os escolhidos de número 13. E vamos à oração. A oração. A oração 7. 1 João, a oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço agora que haja a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado através do seu ministério dessa tua igreja virtual, @igrejas e os dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos para a ministração do livro de 1 João, do capítulo 4 do livro de 1 João. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 1 João, capítulo 4, que contém 21 versículos. Provai os espíritos. Amados, não creiais em todo espírito, mas provais se os espíritos vêm do Senhor Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Nisto, conheceis o Espírito do Senhor Deus. Todo espírito que confessa que o Senhor Jesus, o Cristo, veio em carne, é do Senhor Deus. Mas todo espírito que não confessa ao Senhor Jesus não é do Senhor Deus. Este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois do Senhor Deus e já os vencestes,
porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos do Senhor Deus, e quem conhece o Senhor Deus nos ouve. Mas aquele que não é do Senhor Deus não nos ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece ao Senhor Deus. Glórias, aleluia. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho dos escolhidos de número 10 e de número 5. 10 e número 5. Vamos ao livro para esses rebanhos. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Perdão. Colossenses capítulo 2 para o rebanho dos escolhidos de número 10 e Colossenses capítulo 3 para os escolhidos de número 5. Vamos ao capítulo 2 do livro de Colossenses, que contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelos Colossenses. Quero que saibais qual grande combate tenho por vós, pelo que estão em Laodiceia, por quantos não me viram pessoalmente. Combato para que o coração deles sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério do Senhor Deus, a saber, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo, o Senhor Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos dos escolhidos de número 14 e de número 1. Escolhido de número 14 e de número 1. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Josué. Glórias, aleluia. Vamos ao capítulo. Capítulo 12. Josué, capítulo 12, vem acompanhado de uma oração. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 14 livros da Bíblia Sagrada que serão sorteados, que são sorteados, para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos aqueles que escolheram um número de 1 a 14, que vem uma palavra revelada, que é a verdadeira palavra revelada do Senhor Deus, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada. Josué, capítulo 12, vem acompanhado de uma oração. A oração é a oração 2. Josué, capítulo 12, para o rebanho dos escolhidos de número 14. E Josué, capítulo 13, para os escolhidos de número 1. E a oração é a oração de número 2.
Senhor Deus, que haja agora a paz, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Josué capítulo 12, que contém 24 versículos. Os reis vencidos. Estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, e cujas terras possuíram a leste do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale a metade de Gileade, e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente pelo caminho de Ben-Gesimote, e desde o sul abaixo das faldas de Pisga, como também o território de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon e em Salcá e em toda Baçã, até a fronteira dos Jeruseus, dos Jesureus e dos Macateus. E metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. A este Moisés, servo do Senhor, os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir. Josué deu as suas terras às tribos de Israel como propriedade, segundo as suas divisões. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos escolhidos de número 4 e número 11. 4 e número 11. Vamos ao livro. O livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 15, para o rebanho dos escolhidos de número 4, e Provérbios, capítulo 16, para os escolhidos de número 11. Provérbios, capítulo 15, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Provérbios, capítulo 15, contém 33 versículos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura desperta a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Uma língua saudável é árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios espalham o conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor.
Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho dos escolhidos de número 12 e de número 3, escolhidos de número 12 e número 3. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, para o rebanho dos escolhidos de número 12 e também para os escolhidos de número 3. Vamos à oração. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa palavra, sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dentre, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos todos de humildade uns para com os outros. Porque o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória e aleluia. Louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Mais honra e mais glória para ti. Vamos ao nosso 18º livro de hoje. O livro é o livro de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Capítulo 24. 2 Crônicas, capítulo 24. É o nosso 8º livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Vamos para o capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, que contém 27 versículos, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos
a ministração do capítulo 24 do livro de 2 Crônicas, que contém 27 versículos. A impiedade de Joás. Depois da morte de Jeoiada, vieram os líderes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram aos postes sagrados. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora o Senhor Deus lhe tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito do Senhor Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz o Senhor Deus, porque desobedeceis aos mandamentos do Senhor, não prosperareis, porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. Conspiraram, porém, contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no átrio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou da bondade que lhe manifestara Jeoiada, pai de Zacarias, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá e o requererá. Decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra Joás. Vieram a Judá e Jerusalém e destruíram todos os líderes do povo. E todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Vamos ao próximo livro, que é o 9º livro de hoje, Eclesiastes, com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11. É o nosso 9º livro de hoje. Vamos à oração. E a oração é a oração 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da tua santa palavra, chegue também a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente vejam a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Eclesiastes, capítulo 11, que contém 10 versículos. Pões pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como não sabeis qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Também não sabeis as obras do Senhor Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A luz é suave e agradável é ver o sol. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao próximo livro. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 3. Tito, capítulo 3. É o nosso 10º livro de hoje. Que contém 15 versículos. Os deveres dos fiéis. Lembra-lhes de que se sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra.
Que a ninguém de fome não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrado toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes e extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade do Senhor Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem de regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio do Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. É o livro de Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. É o nosso 11º livro de hoje, para a meditação de todos vocês. E ele vem acompanhado de uma oração. E a oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que recebam a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Apocalipse, capítulo 22, é o nosso 11º livro de hoje, que contém 9 versículos. O rio e a árvore da vida. Então me mostrou o rio de água da vida, o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Senhor Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono do Senhor Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão a sua face, na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. Disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos Espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Glórias e aleluia. E louvado e agradecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Vamos ao 12º livro de hoje. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Sofonias. Mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Sofonias, eu irei sortear agora uma das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas.
Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos à denúncia. A denúncia 53. A denúncia 53. Vamos ver o que nos fala. A denúncia de número 53. É possível você que a alma, corpo e espírito receber os alimentos para esses três, que têm de serem alimentados em espírito e em verdade com as duas ferramentas, o jugo e o fardo, sem que o seu líder tenha o entendimento? Muita atenção com Apocalipse 22, 18 e 19. E anuncie essa mensagem de número 14, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou ler para vocês também a denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro do Senhor, ao Senhor Deus de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para se divertir, ou fazer do jeito que quer, ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais, que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Eu vou repetir essa denúncia de número 59. Muita atenção. Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus de adoração em espírito e em verdade. João 4, 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou o que você está precisando. E se você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provaram na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, vai receber um prêmio de 10 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 20, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, é o nosso 12º livro de hoje para a meditação de todos vocês. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos, ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrom desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. E eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem, com abrigos para os pastores, e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentem. À tarde se assentarão
nas casas de Ascalon, porque o Senhor, o seu Deus, atentará para eles e restaurará a sua sorte. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao nosso 13º livro de hoje, que é o livro de Zacarias, que contém 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. É o nosso 13º livro de hoje e ele vem acompanhado de uma oração. Vamos à oração. A oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos, que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que sejam livres de toda a depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Zacarias, capítulo 3, que contém 10 versículos, a quarta visão. Então ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava diante do anjo. Então, falando este, ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe estes trajes sujos. E a Josué disse: vete, tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de trajes finos. Então ele disse: põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram-no enquanto o anjo do Senhor estava ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares as minhas ordenanças, tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos. Te darei lugar entre os que estão aqui. Vamos ao 14º livro de hoje, que é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Efésios, que é o nosso último livro de hoje. Enquanto eu vou ministrando o livro de Efésios, vocês vão mentalizando o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Então você mentaliza o número de 1 a 14, peça ao Espírito Santo que fale com você neste momento. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, que contém 32 versículos. A unidade no corpo de Cristo. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis como digno da vocação que recebestes, como toda humildade e mansidão, como longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Senhor Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A graça, porém, foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Glórias ao Senhor Deus, louvado e engrandecido é teu santo e poderoso nome, Senhor. Há poder no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, sem manipulação nenhuma do ser humano. Eu sou somente um instrumento, um canal, estou aqui cumprindo a minha obra para com o Senhor Deus.
Assim como está lá no livro de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus. Mentalize e escolha o número de 1 a 14. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Lamentações. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem para você está no capítulo 33 do livro de Êxodo. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem para você está no capítulo 4 do livro de 1 João. Você que mentalizou, escolheu o número 3. A mensagem para você está no capítulo 2 do livro de Colossenses. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem para você está no capítulo 12 do livro de Josué. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem para você está no capítulo 15 do livro de Provérbios. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Você que mentalizou, escolheu o número 11. A mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 24. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A mensagem para você está no capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Tito. Você que mentalizou, escolheu o número 4. Você que mentalizou o número 4. A mensagem para você está no capítulo 22 do livro de Apocalipse. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A mensagem para você está no capítulo 2 do livro de Sofonias. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A mensagem para você está no capítulo 3 do livro de Zacarias. Você que mentalizou, escolheu o número 13. A mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 4. Eu vou sortear mais uma das denúncias. E a denúncia é a denúncia de número 8. Vamos ver o que nos fala a denúncia de número 8. Nossa oitava denúncia para você ou quem você trouxer para nós, que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. Eu vou repetir a nossa oitava denúncia. Nossa oitava denúncia é para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de R$1 milhão em dinheiro. E eu vou ler para vocês agora a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar é para você ter material de trabalho, para você agir e assim você receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 8, Lamentações 3, o 6, Êxodo 33, o 10, 1 João 4, 3, Colossenses 2, o 5, Josué 12, o 12, Provérbios 15, o 1, 1 Pedro 5, o 11, 2 Crônicas 24, o 9, Eclesiastes 11, o 2, Tito 3, o 4, Apocalipse 22, o 7, Sofonias 2, o 14, Zacarias 3, o 13, Efésios capítulo 4. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação.
além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 318 37 300 e até 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente, para após fazer a sua obra receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar a Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para sua região, seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, secretarias de empregos e trabalho e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E isso tudo é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e um muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.